Senhoras e senhores, chamo para ministrar a primeira palestra do Preserva-me 2018 o senhor Paulo Quinaus, historiador, diretor do Museu Histórico Nacional e anfitrião deste evento, que falará sobre a eletricidade como uma das forças-chaves para a construção do mundo moderno e a sua presença no acervo do museu que dirige. Informamos que as perguntas deverão ser dirigidas aos palestrantes ao final das apresentações. Abriremos as perguntas através de microfone. Senhor Paulo, por favor. Bom dia a todos. Eu queria registrar a minha satisfação em participar desse evento. Foi com muita alegria que eu recebi o convite, mas também um pouco preocupado com o desafio, que eu tenho certeza que nessa sala devem se reunir pessoas que conhecem muito mais o campo da história da eletricidade, seu patrimônio, do que eu. Por isso mesmo eu pensei em propor para essa conversa inicial nossa, não é? Um pouco em tom de boas-vindas, apresentar um pouco o museu e a nossa coleção e como a história da nossa instituição e da nossa coleção se relaciona com a memória da eletricidade. A rigor, é quase impossível a gente contar a história da sociedade, não é? Do Brasil sem falar de eletricidade. E por isso mesmo, o tema da memória da eletricidade é presente no Museu Histórico, ainda que, usualmente, a gente costuma identificar a história da tecnologia e da eletricidade associada aos museus de ciência. Então, o desafio que eu tive que enfrentar aqui, não é que na ordem das tipologias de museus, usualmente a eletricidade não é pensada no campo dos museus históricos. Mas eu gostaria de convencê-los a todos, ao final, não é, que é importante a gente considerar a presença da eletricidade nos museus históricos e, por consequência, perceber também em que medida o enfoque e a tradição dos museus históricos permitem um olhar também diferenciado para o mundo da história e da memória da eletricidade. Como eu disse, não é? A minha intenção aqui é trazer um pouco a história do nosso museu, com a história da sua coleção e procurar fazer alguns apontamentos que permitam uma reflexão sobre o terreno da memória e da história da eletricidade. Eu preciso dizer, não é, que o nosso museu foi criado em 1922, portanto, quando a eletricidade ainda era um território de fascinação tecnológica, não é? Que era uma evidência, não é? do potencial que a ciência tinha de transformar a sociedade, mas isso tudo, se nós estamos falando disso em 1922, é preciso considerar que o museu foi criado em 1922, mas num edifício que data de época muito anterior, com uma história que tem várias fases e que se relaciona com os tempos coloniais. O Museu Histórico foi criado no antigo Arsenal de Guerra, que tem origem, o seu núcleo inicial na Fortaleza de Santiago, que é uma das baterias originais da cidade do Rio de Janeiro, não é? O pátio que nós temos aqui em frente foi o primeiro cais da cidade, o primeiro acesso ao antigo Morro do Castelo, não é? Onde a cidade se estruturou como infraestrutura urbana instalada, de modo que, em grande medida, a história do nosso edifício se confunde com a história da cidade do Rio de Janeiro, muito antes da presença da eletricidade como um fato urbano. Mas eu não posso deixar de dizer que a primeira peça do acervo do Museu Histórico é justamente a sua edificação, não é? E essa edificação, que hoje a eletricidade é presente por todo lado, não é? Na verdade, ela foi concebida antes da existência, não é? Da energia elétrica como uma infraestrutura da arquitetura dos edifícios do nosso tempo.
Na verdade, a matriz energética da cidade nesse tempo era o óleo de baleia e o carvão vegetal. Não é? Rapidamente, aqui, sem querer esticar muito essa história do nosso edifício, o Museu Histórico ele terminou se constituindo como uma estrutura arquitetônica, um complexo arquitetônico, a gente costuma dizer, que se origina da unificação de 3 edificações: a Fortaleza Santiago, a Casa do Trem, que é a antiga fundição militar, e o antigo quartel do Moura, que foram murados para dar origem ao arsenal de guerra, e que, ao longo do tempo, foi constituindo uma estrutura arquitetônica complexa que nós temos a missão de preservar e, ao mesmo tempo, enfrentar suas contradições históricas, uma vez que as suas parcelas não foram concebidas ao mesmo tempo. Na verdade, o nosso museu é feito de novas etapas, em épocas da história, da arquitetura e da engenharia também muito diferentes. Então, cada parede tem uma tecnologia de construção, os telhados eu nem vou comentar, porque isso seria um capítulo à parte. E é o nosso desafio maior, cotidiano nosso aqui, é a administração das águas dos telhados. De todo modo, eu trouxe essa imagem anterior a 1922, para nós compreendermos um pouco o que é a estrutura complexa da arquitetura do museu, como ela foi se transformando ao longo do tempo, e o mais importante, talvez, é chamar a atenção para o fato de que essa estrutura arquitetônica ela se insere numa cidade em transformação, numa paisagem urbana que sofre muitas alterações, e que, se no início do século XX nós tínhamos o mar batendo quase que a porta do museu, na antiga ponta do calabouço, a partir de 22, com o desmonte do Morro do Castelo e o início do grande aterro da área da Misericórdia, a gente vai ver o mar se afastando cada vez mais da estrutura arquitetônica colonial e transformando completamente a relação do edifício com a cidade. A rigor, eu posso até insistir que isso é praticamente uma constante na história do nosso museu. Alguns aqui ainda devem se lembrar como há pouco tempo nós tínhamos um grande viaduto aqui na frente, e que parecia nos afastar da cidade, e ao ser retirado o viaduto, parecia que a gente ter uma nova integração com a cidade. E, de fato, a gente parece estar mais integrado na cidade, mas de fato, no frigir dos ovos, a gente continua isolado da cidade, porque a pista separa a gente da circulação com o outro lado da avenida e em frente ao museu. Aqui a gente tem uma ideia do aterro que dá origem ao complexo do aeroporto e do comando da aeronáutica. E ali na ponta a gente vê uma torre aparecer, que seria uma estrutura que hoje estaria no meio da pista e que ocupava efetivamente a área original do antigo calabouço, que é uma das estruturas da Fortaleza de Santiago. Bom, aqui a gente vê mais claramente essa torre, essa parte da edificação não existe mais. Nós hoje estamos uma estrutura aqui, dá para ver ali um avançadozinho da estrutura, aqui do lado esquerdo da imagem de vocês. Aquela torre, o antigo Pombal, não existe mais, foi uma estrutura criada em 1922, na época da exposição comemorativa do centenário da independência. Hoje a gente vê como a paisagem que envolve o museu é totalmente diferente daquela de 22, que já é diferente daquela anterior a 22. Bom, de todo modo, a história da edificação do museu é uma história curiosa, porque trata-se de uma edificação colonial que foi adaptada em 1922 como pavilhão de exposição da Exposição Internacional Comemorativa da Independência do Brasil, do centenário da independência do Brasil, e, curiosamente, uma edificação colonial ganhou uma decoração, uma ornamentação de elementos neocoloniais. Na altura, era o que se considerava de mais moderno na estética da arquitetura, se defendia uma arquitetura nacional e que o neocolonial seria capaz de melhor expressar. E isso
é o que explica, não é? A adaptação do prédio ter sido combinada para uma nova função, ter sido combinada também com uma nova ornamentação. Mas eu sempre chamo a atenção para essa característica contraditória de um prédio colonial que ganha características neocoloniais. Se era para recuperar o colonial, porque não se deixava o que estava ali, não é? E isso é um pouco também a história do que acontece depois no museu, porque ao longo do tempo a história da preservação e da luta por reconstituir o patrimônio, as feições coloniais do edifício, fez com que, ao longo do tempo, a fachada principal do museu, por exemplo, não é, fosse sendo transformada para recuperar a estrutura anterior à reforma neocolonial de 22. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a entrada aqui do Pátio Minerva, né, que hoje tem um jardim na frente. Na altura não existia esse jardim, era uma rua, e a gente vê como, por exemplo, o muro aqui da frente, não é, ganhou vãos. Com a reforma neocolonial, a gente vê estruturas que não existem mais, não é? Que ao longo do tempo foram sendo retiradas. Então, se em 22 o museu é reformado para ganhar elementos neocoloniais, depois da década de 70 começa o processo de recomposição da volumetria e das características coloniais originais do edifício. Bom, o importante disso tudo é que, na verdade, a história do nosso edifício, não é, enfrenta a trajetória, não é, de transformar e adaptar o antigo arsenal de guerra para um museu histórico. Eu gosto muito de sempre apresentar essa imagem aqui, a minha fotografia não é muito boa, não é? Mas vocês veem que tem uma placa aqui escrita Museu Histórico. Entrada permitida. Até 1922, os museus que existiam no Brasil eram museus caracterizados como instituições científicas e, por isso, normalmente abertos restritamente ao público ou, eventualmente, sequer abertos ao público. Eles atendiam, basicamente, profissionais da ciência e não tinham, portanto, uma estrutura e uma lógica expositiva, não é, para dialogar com o público leigo e o cidadão comum. O Museu Histórico Nacional, ele é importante na história dos museus do Brasil, porque é o primeiro museu que nasce com essa missão cívica, não é? De se manter aberto a qualquer cidadão interessado no conhecimento da história da cultura material e especialmente da história nacional. Daí a importância dessa placa e por isso o museu mantinha suas portas sempre abertas ao público e desde muito cedo o museu se constituiu em torno do trabalho educativo. Eu sempre costumo lembrar, não é, que a gente cita sempre que o primeiro serviço educativo de museu foi o do Museu Nacional, na década de 30, mas o Museu Histórico, assim como o Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora, foram museus já criados para receber escolas. E eles não tinham serviços educativos porque, basicamente, eles eram inteiramente dedicados à educação. Uma educação marcada, naturalmente, pelo culto da pátria, o civismo, não é? Mas aqui chegamos, então, ao nosso ponto, não é? Em 1922, a edificação é reformada e adaptada como pavilhão de exposição para abrigar o pavilhão das grandes indústrias da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência Nacional e instalar, na sequência, o Museu Histórico Nacional. A exposição é aberta em 7 de setembro de 1922, fica até outubro de 1923 e em 12 de outubro de 1922, portanto, praticamente um mês e meio depois da abertura da exposição, por decreto é criado o Museu Histórico Nacional, que vai ocupar o prédio da pavilhão das grandes indústrias da exposição comemorativa. Mas eu trouxe essa imagem aqui para chamar a atenção de vocês que toda a modernização do edifício e a adaptação do edifício para a nova função pública dele terminou sendo envolvida pela fascinação da eletricidade. Essa é a festa de inauguração da exposição do Centenário, que teve como um dos seus centros o edifício do Museu Histórico Nacional, na altura como pavilhão das grandes indústrias, não é? E a gente vê o espetáculo feérico de luzes que acompanhou esse momento e que envolveu simbolicamente, não é, o edifício do Museu Histórico Nacional.
a gente vê basicamente aqui, não é? A torre ali do antigo Pombal, que foi construído na época do pavilhão das grandes indústrias, atrás a cúpula do pavilhão de festas, de grandes festas da exposição, que ficava aqui nesse terreno que está aqui ao lado, não é? Que era mais conhecido pelo serviço de trânsito, não é? Do Detran, aqui atrás, que hoje está abandonado, para se criar uma praça, não é? E aqui ao lado, talvez alguns de vocês se lembrem do antigo pavilhão dos estados, da exposição, que abrigou o Ministério da Agricultura até meados da década de 70, não é? E que foi também um pavilhão da época da exposição do centenário, e foi derrubado pouco tempo depois do conhecido Palácio Monroe, que também participou da estrutura do centenário, mesmo sendo anterior à exposição. Algumas outras estruturas ainda existem. Aqui a gente vê o pavilhão de caça e pesca, que ficava aqui na beira do mar, não é? Que não existe mais. O que nós temos ainda ao lado é o Centro Cultural da Saúde, que é o pavilhão de estatísticas. De todo modo, o que eu queria chamar a atenção é que os fogos de eletricidade, as luzes da eletricidade se combinaram com os fogos de artifício na noite de abertura. E ali o pavilhão de estatística, que hoje perdeu aquela estrutura superior, não é? E que serviu como um dos centros, não é? De iluminação feérica da ocasião. Aqui na frente, a gente vê o telhado do Museu da Imagem e do Som, que hoje está se mudando para a Avenida Atlântica, mas a gente ainda tem a estrutura ali, vai se tornar um Centro Cultural da Justiça, aqui integrado ao Tribunal de Justiça, e aqui a estrutura do antigo Pavilhão dos Estados, que ficava onde hoje é o nosso jardim lateral, em frente à antiga Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso. Tá? Aqui a gente tem um outro aspecto, mas eu trouxe isso aqui especialmente para chamar a atenção de que o museu é criado em 1922 por um decreto criado pelo presidente Epitácio Pessoa. E, por coincidência, ontem nós tivemos aqui o lançamento do Diário de Viagens à Europa, de Epitácio Pessoa, em 1897, e eu encontrei uma pequena passagem que parece, não é, fazer com que a gente imagine que ele tenha se inspirado na sua viagem em 1897 para promover o espetáculo de inauguração e abertura da exposição do centenário, onde ele diz: à noite, o espetáculo admirável, verdadeiramente fantástico, profusa iluminação elétrica, a rua, iluminada por grandes arcos de luz, muito próximos uns dos outros, formando uma verdadeira abóbada de fogo. Ele era o presidente em 22, então? Em 22, ele era o presidente, que fez o decreto de criação do museu, não é? E de inauguração da exposição, não é? E em 1897, ele faz registro, não é? Na sua passagem pela Feira de Sevilha, na Espanha, não é? As palavras praticamente poderiam se aplicar inteiramente à festa que depois ele promoveu quando era presidente da República, em 1922. Não é? De modo que, de um lado, isso mostra a importância simbólica que a eletricidade teve nesse momento no Brasil, mas que integrava, não é, o Brasil aí num movimento geral de promoção de grandes feiras, não é, de apresentação da tecnologia, das imagens do progresso da civilização, não é, em que a eletricidade participava diretamente, repetindo não só a presença da eletricidade, mas também todo o efeito criado pela eletricidade como fato urbano, não é, que promove a arquitetura da cidade. Essa é uma imagem panorâmica da estrutura do museu, em 22, lá no fundo a estrutura maior do Pavilhão dos Estados, que não existe mais, e aqui a estrutura que não existe mais, que também fazia parte do complexo do Pavilhão das Grandes Indústrias e que chegou a integrar a estrutura da edificação antiga. Aqui mais de perto, né, essa estrutura, na verdade, ela para nós, ela tem uma importância porque por baixo dela existia o antigo calabouço da cidade. Não sei se todos sabem, mas o calabouço não é uma prisão comum na sociedade escravista. O calabouço é exclusivamente dedicado à prisão de escravos e, sobretudo, à condenação que os senhores não podiam
condenar os seus escravos aleatoriamente. Eles tinham que submeter um ritual jurídico, não é? E o calabouço era o lugar onde se organizava a punição dos escravos, não é? E onde, digamos assim, a violência dos senhores podia ser controlada, mas, por outro lado, era também onde se expressava institucionalmente a violência da sociedade escravista. Então, em cima disso, não é? Da memória dessa estrutura que havia perdido seu sentido a partir da abolição da escravidão, não é? Se fez uma estrutura que celebrava a ciência na cidade do Rio de Janeiro em 22, coroada por um grande pombal, não é? Que se associava aos interesses, não é? Da zoologia no Brasil. Bom, de todo modo, para mim o mais importante aqui é chamar a atenção que, do ponto de vista da história da eletricidade, o edifício colonial e renovado em 22 do Museu Histórico Nacional foi envolvido pela eletricidade, não é? E que caracterizou, assim, a presença, não é? Da edificação como a primeira peça do acervo do museu. O museu foi criado imediatamente por decreto, sem coleção, mas considerando que a própria edificação seria a primeira peça do museu. Bom, eu não vou me alongar muito, não falar da constituição do museu, mas, de todo modo, eu queria só salientar como isso depois, quando o museu começa a se organizar, a eletricidade participa da vida do museu mais diretamente. A gente observa essa galeria chamada Sala dos Capacetes, não é? E que é do catálogo da década de 20 do museu, e a gente observa aí como, apesar da presença das luminárias, o que está iluminando de fato a exposição são as janelas abertas, não é? O que mostra que o efeito da eletricidade na iluminação interna do museu ainda não era definitivo, o que contrasta com o interior do pavilhão de Portugal, na exposição de 22, que, como a gente vê, tem todo ele a presença da eletricidade, não é? Então, isso mostra, não é, que no caso de 22, esse pavilhão português foi remontado em Portugal, a gente pode visitar a estrutura em Lisboa hoje, não é? Mas, de todo modo, aqui a gente vê o efeito e a presença da eletricidade no pavilhão que era mantido aberto também pela noite. O Museu Histórico, naturalmente, não era aberto à noite. Mas aqui, essa galeria, não é, de arte sacra, essa já é uma foto da década de 50, a gente vê claramente como toda a composição da exposição é organizada em função da incidência de luz que vem justamente das janelas abertas e não de uma iluminação artificial com base na eletricidade. O que é completamente diferente do que a gente vê hoje nas galerias, não é? Em que as janelas são totalmente vedadas, fechadas, quase todas a gente nem percebe a presença delas, de vez em quando tem uma janela que é estrategicamente colocada na exposição para valorizar a estrutura da arquitetura do edifício e para se relacionar com o exterior, não é? Mas a gente vê que as salas hoje têm características totalmente diferentes e que independe da dependência da iluminação das janelas, como a gente vê pela estrutura de iluminação que a gente observa. O que eu acho que é fundamental aqui é a gente perceber, não é, que hoje, cada vez mais, a tendência é a luz vir do objeto, a luz vir da vitrine, e não como normalmente a gente vivia na experiência anterior, em que a luz estava externa ao objeto, externa à vitrine, iluminando o interior da vitrine. Não é? Isso é uma inversão de lógica expositiva que redefiniu a lógica expositiva em quase toda a parte do mundo. Aqui é uma boa estrutura, não é? Que a gente vê uma vitrine do século XIX, da antiga farmácia homeopática do Rio de Janeiro, a mais antiga farmácia do Rio de Janeiro que deixou os seus vestígios aqui, que hoje é uma estrutura que está no Museu Histórico, não é? E quando ela foi transferida para o Museu Histórico, foi organizada uma iluminação interna de backlights, como a gente chama, não é? Que faz com que a luz saia de dentro da vitrine, o que evidentemente na farmácia não era bem assim, era justamente o inverso, não é?
e as vitrines funcionavam como recurso para reluzir, não é? E aqui a gente não precisa do vidro para reluzir. Hoje a presença da eletricidade é básica para os usos eletrônicos na exposição, especialmente pelos recursos de mediação tecnológica, aqui na nossa galeria de carruagem especial, onde a gente tem um aplicativo, não é? Que permite a gente entrar dentro das cabines das carruagens, por exemplo. Ora, o que eu queria dizer é que se num primeiro momento a eletricidade envolveu a edificação simbolicamente, não é? Ao longo do tempo, a eletricidade transformou as estruturas expositivas e fez com que o museu se relacionasse com o público por meio da valorização dos seus objetos, fazendo uso da eletricidade. Bom, eu não quero também insistir muito nessa questão, mas eu quero fazer aqui um purpurri, não é? Uma apresentação de vários temas, mas eu queria simplesmente salientar, não é? Que na origem do museu existia uma expressão cunhada pelo diretor fundador do museu, Gustavo Barroso, não é? E que caracterizava o trabalho do museu pelo culto da saudade. Um conceito que ele desenvolveu ainda antes de ser diretor do museu, antes do museu ser criado, proposto pela primeira vez num artigo dele de 1912, mas, de todo modo, não é? Para ele, um verdadeiro museu histórico deve reunir os objetos de toda sorte que ele representar para ensinar o povo a amar o passado. Então, de um lado, a gente relaciona, não é? A prática de colecionar com o ensino, mas também com amor à história, ao passado e, sobretudo, depois, se a gente desenvolver isso, ao culto patriótico, não é? De todo modo, o que me interessa aí é tanto no primeiro artigo do decreto de criação do museu, como já num outro artigo posterior do Gustavo Barroso, chamar a atenção para a importância do museu como lugar de prática de colecionar. Colecionar para usos públicos, não é? Colecionar para o ensino do cidadão, para a educação cívica. Bom, eu queria ressaltar, não é, que hoje os sentidos da educação no museu são muito diferentes. Os sentidos de ensinar alguma coisa no museu certamente são distintos daquele, mas a prática de colecionar, o museu como instituição dedicada ao colecionismo, não é, continua sendo parte da missão essencial do nosso museu e de todos os museus dedicados à preservação de acervos, não é? Nós temos, em média, mais ou menos 1.500 peças que entram para o nosso acervo por ano. Nosso acervo caminha para ultrapassar a marca das 280 mil peças, não é? E faz com que a nossa coleção seja a maior dos museus do Ministério da Cultura e uma das maiores do país. Como todo museu histórico, uma coleção muito diversificada, que passa por um conjunto de moedas da Antiguidade Clássica, por exemplo. No Museu Histórico abriga a maior coleção de numismática da América Latina, mas também por uma coleção de joias, de objetos excepcionais, coisas raras, mas também muitos objetos da vida comum, simples, não é? E que talvez não tenham necessariamente, não é, a primeira lembrança de um museu de destaque não seja necessariamente as peças comuns do cotidiano. E é nesse lugar, nesse ponto de vista, não é, que eu gostaria de sublinhar a importância dos objetos relacionados à eletricidade no museu histórico. Eu trouxe aqui uma breve citação dos anos 30, não é? De alguns anos, do fim dos anos 30, de alguns anos, 19 anos depois, então 29, vai dar 31, 41, na verdade, não é? Do Adolfo Dumas, um texto publicado na imprensa que fala um pouco da visita dele ao Museu Histórico e que a gente observa que o que mais se destacava no acervo do Museu Histórico eram peças relacionadas à história de grandes nomes, de grandes personalidades da história nacional e todos eles envolvidos com a história da construção do Estado Nacional, quase sempre relacionados ao governo. Então, no caso aqui, ele começa citando Villegagnon, que é o famoso corsário francês
que está na origem da presença, da afirmação da presença portuguesa no Rio de Janeiro, e segue, então, a menção a Dom Pedro, a Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, Dona Maria I, não é? E os reis, não é? E assim por diante, Dom Luís Vasconcelos, vice-reis. Então, seguindo assim a lógica, não é? De apresentar no Museu Histórico a história dos governos e das formas de organização do Estado Nacional. Bom, isso se expressa claramente na nossa coleção até hoje. É comum as pessoas quererem vir ao museu para encontrar, por exemplo, os famosos tronos do imperador. Nós temos 2 aqui, não é? No Museu Histórico, o trono do Supremo, que é esse aqui, além disso, o trono do Senado, que é o famoso trono da fala do trono, onde o imperador se manifestava anualmente. Todos eles ainda se encontram na nossa coleção, e as pessoas costumam gostar de vir ao museu para ver essas peças. Mas ocorre, não é, que em 1960, com a criação da capital de Brasília e a transferência da capital, o Museu Histórico Nacional assume a gestão do Palácio do Catete, a antiga sede do governo presidencial, não é? E com isso se cria uma seção de História Republicana no Museu Histórico Nacional, que vai dar origem depois ao Museu da República, que se autonomiza do Museu Histórico Nacional na década de 80. Ora, isso para o Museu Histórico Nacional significou uma grande ruptura, porque toda a coleção republicana do Museu Histórico Nacional foi para o Museu da República. Eu sempre gosto de contar, não é, que os móveis do quarto de Getúlio Vargas eram visitados antes da criação do Museu da República aqui no Museu Histórico Nacional, não é? É evidente que Getúlio se suicida em 1954, os presidentes que seguiram a trabalhar e viver no Palácio da Presidência da República não iam conviver com o pijama de sangue do Getúlio, nem o quarto, nem a cama, nem dormir no colchão onde ele se matou. Não é? Então, rapidamente, esses móveis foram trazidos para o Museu Histórico Nacional e se tornou a sala mais moderna e nova do Museu Histórico na década de 50. E se tornou um ponto de visitação importante de culto da personalidade de Getúlio Vargas. Quando o Museu da República foi criado, foi reinstalado o quarto de Getúlio, então, no Palácio do Catete. Não é? E com isso, por exemplo, um conjunto de peças significativas da história do Brasil saiu daqui do Museu Histórico e foi transferido para o outro edifício, na altura, seção do Museu Histórico, não é? Mas isso fez com que o Museu Histórico concentrasse a história colonial e do Império do Brasil, e toda a história republicana fosse complementarmente tratada no Museu da República. Com a autonomia do Museu da República, não é? A República ficou apartada do Museu Histórico Nacional. E aí, alguns acham que isso pode ser uma grande perda. Eu acredito que foi uma grande oportunidade para a gente renovar os olhares sobre a sociedade e a história nacional. E é assim que o Museu Histórico constitui coleções que hoje são das mais atrativas e mais afetivas do público no museu, como a famosa coleção de brinquedos. Até então, o museu, para contar a história republicana, como no caso do Império, tinha a mesa de trabalho do presidente da República, o telefone do presidente da República, a cartola do ministro, a caneta do outro ministro, não é? A pasta de mais um ministro e assim por diante. Como esses sujeitos históricos e esse acervo foi transferido para o Museu Histórico, para o Museu da República, não é? Eles ficaram com a história formal, digamos assim, do governo no Museu da República. E o Museu Histórico teve a oportunidade de abordar a história nacional de outro ponto de vista, buscando também valorizar o protagonismo de outros sujeitos sociais na história. O caso das crianças, por exemplo, que normalmente não participam das estruturas de governo, então não estavam representadas no Museu Histórico. E hoje nós temos a maior coleção de brinquedos do Brasil, não é? E temos uma bonita vitrine na nossa exposição, que em geral atrai muito o gosto do público. Não é? E, sobretudo, para nós, o mais importante disso é trazer a presença da criança para a interpretação da história nacional. Do mesmo modo, a presença, não é? A partir da cultura material, da vida dos trabalhadores, não é? Das condições de trabalho, e nós tínhamos uma conhecida, nós temos a maior coleção de indumentário do Brasil, uma grande parte dela
constituída na origem de uniformes militares, depois pelos vestidos das primeiras damas e das baronesas do Império e princesas do Império, não é? E depois das primeiras damas da República, e finalmente, depois da transferência e criação do Museu da República, o museu passou a se dedicar a outro tipo de acervo de roupa, de trajes e de adereços complementares à indumentária, como os uniformes de trabalho e os adereços de uniformes de trabalho. E aí aparece também fortemente a nossa dedicação à coleção dos objetos do cotidiano. E é quando a eletricidade, de fato, marca a presença. Alguns objetos passaram de um sentido para outro. Por exemplo, essa caixa de transmissão radiofônica que foi utilizada em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa, que na ocasião da inauguração da exposição comemorativa do centenário da Independência fez o primeiro pronunciamento no rádio, não é? Em 1922 e a primeira transmissão de rádio no Brasil, e que equipamento que foi usado pelo presidente e que ficou aqui na nossa coleção pela sua natureza política originalmente, não é? Por alguma razão, decidiu-se não transferir isso para o Museu da República, e isso ficou aqui. E isso é uma peça que passa a fazer parte, não é, da história dos objetos do cotidiano nosso, considerando que o rádio vai fazer parte não só da história da modernidade, mas, sobretudo, dos símbolos do progresso tecnológico da passagem do século XIX para o XX, não é? E que marca a presença da tecnologia no cotidiano. Então, a eletricidade, as tomadas, não é? Os plugzinhos, todos esses fazem parte da história desses objetos, não é? E que estão reunidos na nossa coleção. O que eu quero chamar a atenção é que, possivelmente, do ponto de vista de uma história da tecnologia, pode ser que alguém observe esses objetos e pense justamente na história tecnológica deles. Para nós, o tema da tecnologia é um pouco secundário, diante da importância que esses objetos têm, não só para o gosto de época, para os modos de viver de época, mas, sobretudo, para as práticas do cotidiano, de comunicação, entretenimento, não é? Formas de reunir em conjunto, práticas de filmar, prática de falar ao telefone, prática de fotografar, prática de escutar música, não é? Práticas de registrar vozes e, naturalmente, formas de vida cotidianas, não é? Como o caso do conforto ambiental e, naturalmente, todos os aspectos relacionados também à vida doméstica. A presença da eletricidade no Museu Histórico está menos associada à história da ciência e da tecnologia e mais associada, não é, justamente aos aspectos do cotidiano. Pensar a eletricidade como um fato da vida comum, não como um fato da ciência extraordinária que escapa da ordem usual, mas justamente como fato da vida comum e que se insere e participa do dia a dia. Não é? Aqui o famoso aspirador de pó, não é? Que parece ter o formato de uma bomba atômica aí, não é? Todos esses aspectos do design, o liquidificador, não é? As questões de identidade de gênero que aparecem, por exemplo, o barbeador e o secador de cabelo, a presença da juventude, como no caso da guitarra elétrica, não é? E a peça mais recente nossa e que para nós é muito significativa, que é um contador de luz da Vila Autódromo. Eu não sei se todos sabem, mas a Vila Autódromo era uma favela, uma comunidade urbana, não é? Do Rio de Janeiro, que foi removida no contexto da construção do Parque Olímpico na organização das Olimpíadas de 2016. E nós, junto com o movimento de combate e luta, de resistência contra a remoção da Vila Autódromo, reunimos algumas peças da memória desse conjunto de arquitetura. E uma das peças que foi selecionada pela comunidade para guardar a memória da comunidade foi justamente o contador de luz, porque a chegada da eletricidade
no ambiente das comunidades urbanas, marca época, não é? Uma das características dessas comunidades em outros tempos era justamente que elas não tinham acesso nenhum aos serviços públicos, como o de eletricidade. E o contador é uma dessas peças emblemáticas da transformação da relação dessas comunidades urbanas com o Estado em luta, em defesa do acesso aos serviços públicos, mas que, nesse caso, terminou levando também à remoção da comunidade. E essa peça, para nós, eu acho que ela é emblemática, sobretudo porque ela nos ajuda a partir da nossa coleção, compreender a sociedade nacional pelos objetos de cultura material que constituem o foco principal da nossa prática de colecionar. Não é? O colecionismo do museu se interessa, sobretudo, por conjuntos de peças, de objetos tridimensionais, documentos que sejam capazes, de algum modo, fazer a gente a pensar como nós nos organizamos em sociedade, como nós vivemos em sociedade e, sobretudo, também não deixar de apontar os aspectos que fazem que a nossa sociedade seja simpática, bonita, que a gente tenha uma imagem positiva dela, mas também que, junto com isso, a gente seja capaz também de lançar um olhar crítico para ela. Então, nesse sentido, a nossa coleção do Museu Histórico Nacional tem como sentido contribuir para pensar a nossa sociedade, mas, sobretudo, para pensar de um modo que seja capaz de promover o interesse de cada cidadão pela vida em sociedade, mas também, de algum modo, que ele faça desse interesse um motivo de reflexão. Eu queria basicamente dizer, né, ao final, que todas as práticas de coleção, elas têm como sentido principal a construção de conhecimento. E por isso que eu gosto sempre de insistir em dizer que os museus são, sobretudo, centros de produção de conhecimento. E uma produção de conhecimento particular e específica, porque se organiza a partir da sua prática de colecionar. Muito obrigado. O senhor Quinaus, a partir de agora, responderá algumas perguntas. Nós temos um microfone à disposição. Quem quiser fazer uma pergunta, por gentileza, levante a mão. Eu peço que fale o seu nome e a instituição a qual pertence, por favor. Bom dia, eu sou Leila, da Memória da Eletricidade. Eu gostaria de saber se esse cotidiano que você apresentou aqui, contextualizado pela eletricidade, ele está presente no museu? Ou é um trabalho seu fora da exposição do museu? Leila, obrigado pela sua pergunta. Todas as imagens que eu trouxe aqui são de peças em vitrine, em exposição. Ao final, não. Eu trouxe a guitarra elétrica, o contador de luz, não estão em exposição, mas nós temos a intenção, sobretudo o contador de luz, ele deve entrar na exposição numa parede que nós vamos rearranjar, colocando as peças da remoção do Morro do Castelo de 22, junto às peças de remoção da Vila Autódromo. E o contador de luz certamente vai aparecer num contexto bem especial, que nós estamos muito empolgados com essa criação. Né? Isso vai entrar no módulo do Brasil Contemporâneo, né? Que é a parte final do circuito. No geral, todas as peças, eu acho que eu apresentei, estão em exposição. Tanto é que elas apareceram junto de outras, não é? Porque são fotografias tiradas das vitrines montadas. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, eu sou Luitgar de Oliveira Cavalcante Barros, professora de Antropologia e Cultura Brasileira, aposentada da UFRJ e da UERJ. Eu gostei muito da sua exposição, Paulo, e sugeria que você transformasse isso num livro muito bem ilustrado, com uma obra sua também. É que eu fui professora dela, vou morrer lembrando isso aí. E, além dessa obra estar muito bonita, embora esse momento seja muito conturbado, eu costumo visitar os museus por onde eu passo. E os países onde eu vi maior relação com sua terra, sua cultura e seu povo, o museu jamais pode perder
a posição de amor a este país. Você chega na França, na Rússia, então, sai de baixo. Na China, não se comenta. Então, o museu pode apresentar para a população, cotidianamente, os consumos da história do consumo, mas sem mostrar, sem esquecer que o povo vive em torno dos seus ícones fundadores. Então, por mais que se modernize o museu, eu sou uma velha de 77 anos, acho que a ligação com a sua terra, como eu sou pau de arara e Luiz Gonzaga falava, eu vim beijar este torrão, todos os países que eu ando, por onde eu andei, o que caracteriza o povo dessa nação é este elo inviolável e inquebrantável de qualquer geração com os ícones formadores. Obrigada. Obrigado, Lutgarde. Obrigado, Lutgarde. Agradeço o seu comentário. E eu acho que isso é o nosso desafio no nosso Brasil, né? A gente, de alguma forma, conseguir fazer com que os museus tenham capacidade de se projetar e se relacionar mais com a sociedade, não é? E a nossa missão não é simples, porque, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer as pessoas gostarem do museu, a gente tem que também convidá-las a pensar sobre aquilo que elas gostam, não é? Colocar em crítica o que elas gostam, sem necessariamente destruir pela crítica aquele amor, aquele interesse. Certamente, os museus não podem viver só do amor, porque, como processo de construção de conhecimento, nós temos que ser capazes também de fazer disso, desse amor, não é? O primeiro contato, a primeira motivação, não é? Para daí construir o conhecimento inovador. E eu tenho certeza que é desse espírito inovador que a gente sempre viveu, né, Lutgarde, que a gente volta ao lugar que a gente começou e volta a gostar daquilo que a gente já gostava e pensou que deixou de gostar em algum momento, porque a gente começou a ver ali um problema, uma contradição, mas é aí mesmo que a gente descobre que a nossa criatividade que é aquilo que é mais prazeroso no museu. Eu ainda tenho uma frase que eu ainda não repeti, mas que eu sei que os meus colegas aqui do museu vão dizer daqui eu não falei, que eu tenho que falar, não é? Que todo museu é lugar de encontro. Não é? E a gente vai ao museu em geral para encontrar alguém, mas no caminho a gente termina encontrando alguma coisa que a gente não esperava. Em geral é um secador, um brinquedo, não é? Um trono, pode ser uma arma, mas no fim das contas o mais interessante é o encontro que a gente tem com a gente mesmo, que a gente descobre alguma coisa que a gente carrega na nossa memória, a lembrança de ter conhecido uma arma, um quadro, um trono, um secador, não é? O secador que era da avó, o perfume que era do tio e assim por diante. Isso faz com que a gente enriqueça a própria identidade, não é? E que a gente se encontre consigo mesmo no museu. Mesmo que o pretexto tenha sido encontrar alguém, não é? Ou até, às vezes, desavisadamente descobrir alguém, não é? Às vezes a gente vai com a intenção de ver alguma coisa do Império do Brasil, mas aí na saída da galeria eu sou obrigado a passar na frente do secador e aí eu lembro, ou da enceradeira, né? Nossa, isso tinha na minha casa, não é? Então eu venho aqui com o propósito de uma coisa e termino encontrando outra. A enceradeira é inevitável, né? Todo mundo ama uma enceradeira. Não sei nem por que exatamente, porque era um objeto esquisito, pesado, difícil de guardar, barulhento, não é? Enfim, mas que marca uma época, né? Uma geração, não é? Isso. Próxima pergunta, por gentileza. Alguma pergunta? Sim, senhor Augusto? O senhor, por favor. Não, eu queria saber de você o tema da... Como é que está sendo a presença dos adolescentes, da meninada? Quer dizer, você tem programas para trazê-los para cá? O tema da disseminação, quer dizer. Nós aqui no museu, né, como a origem do museu em grande medida a relação com as escolas, nós temos um público, em média, anual de 150 mil visitantes, 30% são escolas, 30% são turistas entre estrangeiros e brasileiros, não é? E o outro 30%, a maior parte, em grande medida, são famílias. É muito divertido porque, às vezes, o pai vem mostrar o canhão para o filho, não é? Mas, às vezes, o filho já veio aqui com a escola e mostra outra coisa para o pai, né?
Então, é muito divertido também a gente acompanhar essa vida das crianças. Nós temos aqui um programa de visitação mediada, constante, um genérico e outro para crianças, não é? É o que a gente chama de bonde da história, bondinho da história, que são frequentados principalmente no domingo, que é o dia gratuito de ingresso no museu. E a relação com as escolas, eu diria que é a mais importante. Hoje nós temos um programa também de acessibilidade, que em termos quantitativos não é muito significativo, mas são poucas instituições no Rio de Janeiro que estão preparadas para receber públicos, especialmente cegos e surdos, não é? Nós temos, inclusive, a originalidade, temos um guia cego, quase sempre as pessoas pensam que o guia cego é para receber os cegos, não é? O mais divertido é vê-lo recebendo os videntes, porque os videntes não acreditam que o cego é capaz de guiar os videntes, não é? E ele mostra coisas que nós normalmente não vemos, apesar de enxergarmos melhor que ele, não é? Então, é muito divertido toda essa descoberta de linguagens no museu hoje, para nós, é um campo inovador e importante. Em relação especificamente à visitação escolar, quase sempre ela está mais interessada na colônia e no império, né? Alguns mais interessados nos reis, não é? Nos imperadores, outros mais interessados na escravidão, mas o tema do século XX não é ainda tão visitado aqui, tão valorizado no museu, eu diria, inclusive pelo público, né? As pessoas gostam de ver aquilo que talvez esteja mais distante da sua vida cotidiana. Mas quando elas entram aqui, elas sempre gostam muito de ver a vitrine dos brinquedos, a vitrine das cadeiras, a montagem das cadeiras, a montagem dos objetos do cotidiano, todo mundo gosta. Muito obrigado, fiquei muito satisfeito. Vou dizer para você que, no caso do setor elétrico, nós temos medidores, se chama de contador de luz. Nós temos uma história inteira desses medidores, né? Centenas de medidores diferentes. Isso é muito importante. Deu um espaço para a gente. É uma boa questão essa. Em termos de colecionismo, nós não temos interesse em ter uma história da tecnologia, não é? Então, nós não temos interesse em ter todos os contadores de luz. Nós temos interesse em ter aquelas peças em que a tecnologia expressa a possibilidade da gente interrogar as relações sociais. Talvez esteja aí a diferença do nosso colecionismo para o colecionismo de um museu de ciência ou de tecnologia, não é? Nós não temos interesse em apresentar toda a história do telefone, não é? Mas nós temos interesse em mostrar como existia um telefone em que as pessoas tinham um móvel, que o telefone ficar no móvel com um catálogo telefônico, não é? E um belo dia surge um telefone que as pessoas podem andar, mas ele era grande demais para as pessoas andarem também à toa, não é? Até o momento que tem um telefone que deixa até de ser usado para falar, não é? Apesar de continuar sendo telefone, ele é usado para qualquer coisa, menos telefone. Eu tenho até a ideia de uma colega meu lá de Fortaleza, que eu sou muito entusiasmado, de fazer uma exposição sobre tudo aquilo que cabe num celular, não é? A vitrola, o gravador, o bloco de notas, o caderno, o calendário, a agenda e tudo mais que cabe, a caneta e assim por diante, não é? A máquina de escrever, a máquina de calcular, a máquina de fotografia, a máquina de filmar. Isso é capaz de encher uma sala, não é? De objetos de antigamente, todos eles cabem hoje num celular nosso, um smartphone, não é? Então, para nós, o importante não é ter uma coleção que represente a evolução tecnológica, mas ter as peças em que a tecnologia representa a mudança da relação das pessoas com determinados objetos ou que esse objeto defina a relação social entre os grupos humanos, não é? Então, por exemplo, as peças de identidade de gênero, não é? As peças da vida doméstica, do conforto do trabalho, isso para nós, elas são significativas. O que é diferente dessa visão de uma coleção que represente a evolução tecnológica, não é? Isso é interessante de remarcar porque a prática de colecionar às vezes chega ao mesmo objeto, mas por motivos diferentes, não é? Motivações diferentes, o que faz com que a gente relacione o objeto num outro contexto de cultura material, não é? Isso é uma coisa que distingue a coleção do Museu Histórico dos museus de tecnologia, por exemplo. Temos espaço para a última pergunta, por favor. Senhor? Paulo, eu adorei a sua apresentação. Eu acho que já vim aqui várias vezes ao museu com meus filhos. Eu virei mais vezes e virei com outro olhar, né?
a partir da sua conferência, sua palestra de hoje. Né? Eu queria dizer isso, agradecer muito pela sua palestra e também aproveitar a sugestão da Luitgard, né, e dizer que eu acho que merece mais que um livro. Eu acho que merece um livro, mas por que não um documentário, um filme? Né? Isso aqui é uma história que precisa ser contada em filme. Né? Aprendi muito hoje e acho que isso precisa ser divulgado. E hoje em dia, né, com os YouTubes da vida, com todos os meios que nós temos de divulgação, né, eu acho que merecia um documentário, como muitos têm sido feitos, inclusive sobre a história do Rio, sobre vários prédios. Né? O que você ia dizer? Eu aprendi hoje 40 anos numa fala do final. É o meu caso também. Tem que ter Essa é a generosidade de você. um catálogo aqui para todo mundo comprar e aprender a história do Rio, fazer o filme que ele está fazendo, sugerindo Vamos juntar nota forças 10, mais e do que um realizar pós-doutorado, Silvio. Vamos realizar, vamos fazer Parabéns, coisas Paulo. juntos. Eu queria colocar uma nota para nós. Esses objetos, eles têm um desafio que é a sua preservação. Por exemplo, uma televisão antiga, ela pode ter uma caixa de madeira, mas elementos ali dentro de materiais muito diversificados. É diferente dos nossos objetos tradicionais, que usualmente são de material único, quase, não é? Ou uma combinação de materiais da mesma natureza, materiais orgânicos, madeira e tecido, não é? Agora, quando a gente junta madeira e plástico, madeira e cobre, não é? Isso exige um exercício na preservação dos objetos que é um pouco diferente dos objetos tradicionais. Isso eu acredito que seja também um campo em que a gente teria muito que trabalhar ainda, não é? Sobretudo quando a gente vai falando dos objetos mais modernos, que começa a ter, por exemplo, teclas de plástico ou de algum tipo de resina, que sofre processos de deterioração diferentes dos materiais metálicos, por exemplo. Não é? Isso seguramente para o futuro, se às vezes isso torna mais fácil a gente preservar um canhão do século XVI, não é? Do que um objeto de tempos recentes. E isso certamente é um desafio que no campo da conservação a gente vai ter que enfrentar em breve em todas as coleções, mas especificamente na nossa, não é, que se dedica à coleção dos objetos contemporâneos. Quando a gente fala dos brinquedos, por exemplo, os objetos de plástico são sempre um desafio enorme, porque nós sabemos que a resistência do material é limitada. Não é? Então, se eu tenho uma boneca de louça que eu posso guardar por muito tempo, não é? Às vezes uma boneca contemporânea de plástico, eu sei que eu vou ter uma vida muito limitada dela e a deterioração dela vai ser ligeira, não é? E, sobretudo, a descaracterização dela como boneca e como objeto lúdico. Eu não sei se vocês já viram uma boneca de plástico deteriorada, ela vira um verdadeiro monstro. Não é? Então, é assustador como aquilo que um dia pode encantar, no outro dia pode assustar pela simples decomposição do material. E isso é um processo quase que inevitável com o qual a gente tem que aprender a lidar, e isso vai ser um grande desafio para as próximas gerações enfrentarem. E a gente vem discutindo isso aqui internamente, no meio técnico, não é? Isso não é uma preocupação só do Museu Histórico, mas como enfrentar essas questões. No caso da eletricidade, seguramente, não é? Nesses objetos todos que a gente apresentou, a gente tem muitos desses desafios, não é? Principalmente os mais recentes, onde o plástico começa a aparecer com frequência, ou os materiais de resina de modo geral. Não é? Eu queria pedir desculpa, mas acho que a nossa convidada Sim. Fui informado que temos espaço para a última pergunta. Senhora Adamek, por favor. If you don't mind, just one last question. Anna Adamek from Canada Science and Technology Museum. Just wanted to mention we do have a case that shows everything that goes into a cell phone, and the most interesting thing is a map, paper map. Everybody forgets that we used to have paper maps, but that's not my question. You provide very interesting social context for science and technology, and I wonder if you work in partnerships. I think there is still. I wonder if you work with partnerships with institutions, with universities, with science museums. We do collaborate with several institutions, especially here in Brazil, of course, but also with foreign countries. Yeah. Not very regularly, because, well, it depends.
At the moment, we have a common project with Portugal, together with the University of Rio de Janeiro. So, yeah, we usually have it. Students from abroad, they usually come to and stay with us for some times, and yeah. You'd like to have more than what they have. Agradecemos, então, a palestra. Muito obrigado.